Bom, antes de fazermos os cadastros, né, dos produtos que estão nos pedidos, dos produtos que serão exclusivos para aqueles pedidos, para aqueles clientes, a gente tem que ter cadastrado no Systemtio os modelos dos produtos, né, os modelos que vocês trabalham, que vocês já têm aí para o cliente escolher e personalizar em cima disso, né? E também desses modelos a estrutura e o roteiro, dizendo, né, mais ou menos a quantidade de material que vocês utilizam, quais os materiais que vocês utilizam e qual é o roteiro produtivo dessa peça. Tá, então vamos aqui em produção, primeiro para cadastrar os modelos. Engenharia ficha técnica, administração de cadastro de produto, cadastro de itens. Nosso modelo pode começar, né, com algo que identifique ele de cara. Por exemplo, aqui o C para manga curta, né, o 1 para camisetas com recorte, né, e o número de cores que existe nesse modelo. Depois a gente pode colocar somente, né, uma sequência, tá? São 5 dígitos que a gente tem para fazer o código. Então, é camiseta, né, camisa manga curta. Vamos escrever, né? E recorte. A unidade de medida peças. A linha de produto. Podemos colocar que é uma camiseta masculina. Coleção, que é uma coleção permanente. E aqui no artigo de cotas, a gente pode, né, colocar se é uma camisa com um recorte, né? Então, vamos procurar o artigo de cotas que trata aí desse recorte. Por exemplo, ali, que eu já havia criado um recorte com 3 cores. Conta de estoque, sempre peças confeccionadas. E a classificação fiscal, né, por exemplo, aqui, camisas masculinas. A gente salva o nosso produto, vamos colocar os tamanhos. E as cores que é possível a gente trabalhar. A gente pode colocar aqui, tá? Todas as cores que vocês trabalham, desse modelo de camisa, tá? Ou também, ao invés de colocar somente as cores, as combinações de cores. Por exemplo, o que a gente tem ali é amarelo, azul e branco. Mas pode ser que seja cinza, vermelha e preta, né? Então, a gente pode fazer esse cadastro. Como eu já fiz aqui um cadastro de uma combinação, nessa cor, a gente vai pesquisar essa combinação, né, aqui de branco, azul e amarelo. Está salvo, então, o produto, né, o modelo, que é a C1301, que é uma camiseta manga curta, né, com recorte, esse recorte é em 3 cores. E a combinação das 3 cores aqui, branco, azul e amarelo. Para fazer o cadastro do produto, a gente tem que fazer o cadastro de estrutura de produto, que é relacionar esse produto com tudo o que vai ser utilizado para a fabricação dele. Então, a gente vai dar um F8, colocar ali o nosso código do produto e salvar. Por que a gente colocou 0 no subgrupo e 0 na cor? Para indicar que vai ser a mesma estrutura, independente de tamanho e cor. A sequência a gente coloca sempre de 5 em 5. Então, vamos colocar ali que vai em tecido, né? Pronto. E vamos dizer aqui, né? Aqui a gente vai deixar 0 na cor desse produto. Vamos deixar o consumo, né? Por exemplo, 200 gramas. Aqui, se você quer colocar alguma quantidade de perdas. E aqui a camada, se você quer colocar a quantidade máxima de camadas ou não.
o estágio que ele vai ser consumido e o centro de custo que está relacionado a este estágio. Aqui, agora, quando ele abre a tela, a gente vai dizer qual é o componente que a gente vai utilizar. A cor desse componente, né? Então, a gente disse que a nossa camiseta, ela é branca, amarela e azul. E a gente vai utilizar 3 tecidos. Um será branco, outro amarelo e o outro azul. Então, a gente pode pesquisar aqui, né, a cor azul. Como eu já sei, eu vou voltar, ok. E a gente coloca a cor, tá? Então, vamos utilizar o tecido azul para essa cor. Aqui ainda vamos cadastrar mais o tecido, né? Que será o tecido branco. Digamos que esse a gente vai usar um pouco menos de tecido, tá? Aqui para não controlar em que estágio que a gente vai utilizar e o centro de custo. A gente já cadastrou azul, agora é o tecido branco. E aqui o próximo tecido, que teria que ser o amarelo. Esse tecido a gente vai usar ainda menos aqui. Vamos também utilizá-lo no corte. Aqui vamos lá consultar as cores que eu tenho para esse produto. Azul, branco, preto, verde, vermelho. Então, a gente pode voltar. Ok. Vamos abrir uma nova aba do sistema, para que a gente possa fazer o cadastro desse tecido na cor amarela. Vamos ver se a gente já tem a cor amarela aqui cadastrada. A gente já tem. Então, aqui a gente pode ver a cor do cadastro. Salva, né? Você pode voltar. Então, o que a gente fez aqui? A gente disse que para uma mesma camiseta ela vai usar 3 tecidos diferentes. E aqui o consumo desses 3 tecidos. Além dos tecidos, né? Ela vai utilizar as linhas. Digamos que a gente vai usar uma linha branca, né? E utiliza aí 3 metros de linha por produto. Ok. Vamos pesquisar aqui as nossas etiquetas.
que é a etiqueta de composição. Uma etiqueta de composição. Uma etiqueta de tamanho. Tá, e aqui a gente vai dizer né, aqui a gente pode cadastrar ainda as embalagens, tá? A tag. Então, né, a gente já cadastrou todos os tecidos, a linha, a etiqueta que a gente vai utilizar e também a embalagem, tá? Já tá pronta a nossa estrutura modelo para esse modelo, né? Que é a camiseta manga curta com recorte em 3 cores. Pode ter observado que a gente não colocou a estampa aqui. Como a estampa modifica, né, de um para outro, a gente vai inserir sempre na hora de colocar o que é diferente em cada produto. A gente vai inserir daí a estampa ou os bordados que podem ser adicionados na estrutura do produto. Aqui a gente tem que dizer sempre, né, os tecidos onde eles serão utilizados, né? Aí a gente pode dizer quando é, por exemplo, esse daqui, se esse daqui for somente nas costas, se esse outro aqui, né, ele é somente na gola, né, nas mangas, a gente sempre diz aí a parte em que o tecido é utilizado para ficar fácil a sua identificação. Agora que a gente já cadastrou a estrutura, a gente vai para o cadastro de roteiro de produto. A mesma coisa, 0 para os tamanhos e cores, para a gente dizer que será o mesmo para todos os tamanhos e todas as cores. Tá? E aqui a gente vai fazer o nosso cadastro de roteiro. Então aqui a gente já fez o cadastro desse roteiro, tá? Dizendo que a gente vai ter a operação, né? Manual, corte, preparar para corte, né? Infestar, cortar, preparar a costura, unir ombros, pregar mangas, fechar lados, né? Tudo da nossa camisa. Isso então para camisa modelo. Agora chegou um pedido para vocês. Antes da gente cadastrar esse pedido no Systemio, a gente já tem que ter o produto do cliente cadastrado, né? Então, o que a gente vai fazer para agilizar o nosso cadastro? Vai fazer o processo de duplicação de referência. A gente vai pegar, fazer uma cópia desse modelo que a gente já criou, que já tem toda a estrutura e roteiro cadastrado no sistema, né? E vai copiar isso para um novo modelo. Por exemplo, aqui você pode utilizar, né, ó. E vamos executar a cópia do produto. Vamos consultar o nosso cadastro, então. Tá? É a camisa manga curta. Aqui a gente pode fazer, né, uma camisa GNR recorte. Pode modificar a descrição
com todos os tamanhos e aqui as cores. Vamos consultar então a estrutura de produto para esse novo produto que a gente fez, que é o GNS01. Então, ele copiou daquele produto a estrutura. Vamos abrir aqui. Esse produto, ele vai ter, né, um logo bordado no bolso, o nome em velcro, estampas nas mangas, né, e uma estampa nas costas da camiseta. Que a gente pode colocar aqui, tá? A gente pode adicionar. Antes ali da costura, né, os estágios de estampa e bordado. Então, vamos lá. Aqui vamos pesquisar e já fazer o cadastro da nossa estampa ou bordado, tá? Aqui a gente fez o cadastro, né, da estampa. Vai um bordado desse, não tem perdas, ele vai no estágio de bordado, perdão. Tá? E esse bordado, a gente pode colocar aqui localização. Bordado. Localizado. No bolso. Vamos ver aqui. No bolso esquerdo, certo? E salva. Então, ele já salvou aqui a nossa estampa e onde ela está localizada. A mesma coisa a gente vai fazer para as outras estampas, tá? Por exemplo, vamos criar uma aqui. Aqui a gente pode colocar, tá, o sortimento sempre da estampa, as cores da estampa, tá? Perdão, aqui a gente vai utilizar duas, né? Uma em cada mão. Vamos procurar, então, a nossa estampa e dizer a localização dela. Você pode colocar a altura, né, lá, o comprimento, onde que ela tá localizada certinho. E pode colocar lá também, né, incluir aqui a estampa que tá nas costas e o nome com velcro, tá? Depois de criada, né, montada essa estrutura, criado esse produto,
ele já tem um roteiro, porque o roteiro já foi copiado lá na do nosso molde, a gente já pode vir aqui e fazer o cadastro do pedido de venda. A gente vai dizer, né, o pedido programado, quando que você programou de entregar isso para o cliente. Tá? Qual é o cliente? Ele já tem que estar pré-cadastrado no sistema. Se for um representante que vendemos, tem alguma comissão. Aqui podemos também dar descontos. Ele já traz endereço de entrega e cobrança direta do cliente. E a gente já pode salvar a capa do pedido de venda. Aqui se tiver alguma observação. E aqui a gente vai colocar, né, a quantidade que ele comprou. Então, ele comprou o GNE 01. Vamos acompanhar aqui de acordo com o pedido, né? Ó, 390. Camiseta manga curta. Que é aquela ali que a gente cadastrou. O ideal é que a gente já tenha, né, antes de cadastrar o pedido no Sistexto, a grade de tamanhos, né, que é fornecida pelo cliente. A gente vai colocar aqui a cor, né? O tamanho e a quantidade que foi pedida. Vamos colocar, né, algumas quantidades até ele completar ali pra gente 390. Esse aqui é o valor que você combinou com o seu cliente, né, ó, R$48. Aqui vamos colocando, né? Essa foi boa. Ei, vai aqui ou não vai lá? Sim. A gente pode aqui então, né, modificar a quantidade, né, e colocar na M ali uma quantidade maior. Né, e na G também. Aqui o nosso total, então, né, do pedido é de 200 peças. Né, vamos contar aqui. A gente tem 240, 360 peças. Seriam 390 peças, né? Então, vamos colocar 30 a mais aqui. 90G. Gente, então 390 peças. Tá, ó. Certinho, já atualizou ali a nossa contagem. São aquelas 390 peças que ele fez neste pedido, tá? Vamos tratar por enquanto, nessa nossa simulação, só, né, da camiseta normal, não da camiseta de gerente. Para gerente a gente poderia fazer o mesmo processo, ter um modelo já cadastrado, criar um em cima do modelo, fazer a duplicação, para a gente só poder inserir lá o que é de diferente na estrutura, que são as estampas, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso pedido de venda, que é o 16,95. Esse 16,95 ele já colocou a gente num período planejado, que é o 14,14. Tá? Agora que a gente já tem o pedido de venda cadastrado, a gente já consegue fazer o planejamento, né, da nossa produção. Por exemplo, aqui em gestão de necessidades, tá? A gente tem um relatório de posição de pedidos versus disponibilidade direto da base. Aqui a gente pode ver alguns períodos, tá?
de produção. Tá? A gente pode pesquisar, por exemplo, por referência, essa referência que a gente acabou de cadastrar, as coleções. Aí a gente filtra por depósito e uma série de filtros aqui nesse relatório que a gente pode utilizar, tá? Então a gente vai salvar o nosso relatório. O relatório foi gerado. A gente vai ver então aqui, né? Olha. Né? Ele trouxe aqui pra gente o que a gente tem, né? No período 1 e no período 2 que a gente pesquisou. A gente não tem nada em estoque, não tem nada em pedido, nada programado e nada de saldo. Aqui a gente tem as quantidades em pedidos, né? Mas a gente não tem nada programado. Por quê? Porque a gente ainda não digitou ordens de produção para esse pedido. Então, o que a gente vai fazer? Digitar as ordens de produção com base nessa sequência. Tá? Então, vamos aqui ainda no menu de produção, em gestão da produção, vamos fazer o cadastro das ordens de corte. Para aquele período que era planejado, 14/14, a gente vai colocar o nosso produto. E aqui a quantidade que é 390 peças. Tá? A gente pode fazer por infestos e marcações ou por quantidade de peças. Vou demonstrar para vocês por quantidade de peças. A gente já salvou a ordem. Aqui o que ele trouxe, né? O que a gente vai querer é só da branca, azul e amarelo. A gente não vai utilizar a branca. Então aqui são 60 peças, 120, 120 e 90 peças. Certo? Só dá um F9. E ele já fez ali o cadastro da nossa ordem. Ok. Então, vamos lá. F6, F7. A ordem que a gente acabou de criar é a 110, uma ordem com 390 peças. Com a ordem já criada, a gente já consegue fazer o quê? A parte de necessidades prevê o quanto que a gente precisa, né, de material. Na própria emissão da ordem de produção, a gente já consegue saber qual é a quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar para a fabricação dessa ordem. Então, vamos lá, colocar o nosso período, o número da ordem, tá? E salvar o nosso relatório. Ele vai fazer a emissão dessa ordem de produção. Aqui a gente pode visualizar, então, a ordem de produção. Ele sai aqui as cores, né, e os tamanhos em grade, o total das peças e o total de tecido, de linha, de etiqueta, de estampa que será utilizado, tá? Essas informações a gente também consegue na chamada requisição de materiais, que a gente pode enviar ao almoxarifado, né, para ele poder separar essas quantidades desses materiais pra gente, para realizar a produção. Tá? Depois de emitir a ordem de produção, a gente faz o apontamento, né, de produção, né? Supondo que a gente já tenha em estoque todos esses materiais, a gente vai fazer a baixa da ordem de confecção. Vamos para o estágio 10, né, que é o estágio de corte. Aqui a gente vai fazendo as baixas, indicando o quanto que a gente produziu em cada estágio de cada pacote. Tá? A mesma ordem a gente pode baixar em outros estágios. E aqui a gente vai baixar no último estágio, que é o estágio da revisão.
Esse roteiro, né, desses estágios, ele vem de acordo com o roteiro de produção, né, essas ordens dos estágios a serem baixados. E quando a gente faz a produção, o apontamento aqui do último estágio, que é o que estamos fazendo agora, essas peças automaticamente entram no estoque. Ele dá a baixa da matéria-prima e dá a entrada dessas peças no estoque. Vou mostrar então agora o estoque, para a gente ver a entrada desses materiais. Vamos procurar. Então, a quantidade atual do estoque de G tem 120 peças, aqui 90 peças, 120 e 60 peças. Agora é a hora da gente fazer o faturamento, que é bem simples. A gente vai fazer uma solicitação para aquele pedido, que era o 1695. O número da solicitação, sempre o mesmo, tá? A série de faturamento. Aí o dia que a gente quer faturar, valor de despesa, valor de seguro, qual é a transportadora que a gente vai utilizar, tá? Qual é a embalagem que a gente vai utilizar, a quantidade de volumes. Por exemplo, foram 2 caixas, tá? O peso líquido das caixas. Aqui o número dos volumes, de 1 a 2. Se você sabe a placa do veículo que vai levar, né? E o tipo de faturamento. Se você quiser faturar total, é só a gente colocar 1 e ele vai fazer o faturamento. Se você quiser faturar parcial, a gente também pode fazer faturamento parcial, tá? Vamos salvar a solicitação. E aqui a gente já vai para o cálculo do faturamento. Aqui a gente vai pesquisar a solicitação. Aqui ele pergunta se você quer agrupar ou não, qual é a opção de cálculo, tá? Ele já te avisa o número dessa nota e aqui é só dar um confirma e enter. Ele vai dizer que a geração do relatório foi agendada com sucesso. E o que vai ser feito, tá? Ele vai gerar a DANF, gerar o XML e enviar isso por e-mail, tanto para a transportadora quanto para o cliente. Tá? Então, a gente pode verificar aqui, o status do pedido. Que ele já está como faturado total, ou seja, todos os itens foram faturados e já estão na nota fiscal. E daí a gente passou por um processo completo, assim, né? Digamos, um pouco mais resumido, mas a gente fez o quê? O cadastro dos modelos. Com base no cadastro dos modelos, a gente fez o cadastro das referências, né? A cópia dessas referências. Fizemos um pedido de venda com base nessas referências, né? A ordem de produção com base no pedido de venda e o faturamento depois do apontamento de produção.